Olá, pessoas lindas e maravilhosas, preciosos e preciosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre algo muito interessante, sobre a palavra de Deus, os narcisistas na Bíblia, e é baseado num vídeo que eu assisti de um narcisista que está em tratamento. Ele mesmo falou sobre essa passagem e eu achei muito interessante, faz todo sentido, e eu nunca tinha escutado falar sobre essas passagens. Na verdade, sobre Judas, o capítulo Judas é somente um capítulo que tem na Bíblia antes de chegar em Apocalipse, e eu não tinha escutado falar sobre os narcisistas nessa parte. Vocês não vão nem acreditar como que isso encaixa com eles. E eu já tinha escutado falar sobre muito, acredito que todos vocês, sobre 2 Timóteo de 3 a 5, onde fala também, ali descreve eles todinho. Mas eu digo, as respostas estão todas aqui na palavra de Deus. E olha, antes de começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que tá tudo certo em referência ao meu treinamento aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês poderem acessar. De repente, do nada, gente, sumiu. Eu lancei o treinamento 3 dias depois, algo assim. 3, 4 dias depois, eu fui tentar acessar e deletou, sumiu. Entrei em contato com o Hotmart, com a plataforma que eu tenho, né, o treinamento, e eles me falaram que tinha sido deletado e eu não entendi nada. Enfim, refiz tudo, coloquei tudo de novo na plataforma, graças a Deus deu tudo certo e agora está liberado. E por conta disso eu adicionei por mais alguns dias o desconto de 30%. Então seria até o dia 11, até o dia 17, então vocês podem aproveitar. É um treinamento que vai ajudar você a se levantar, vai trazer aquilo que eles tentaram tirar, né? O relacionamento abusivo tentou tirar e apagar na sua vida, vai trazer de volta. Eu falo da palavra de Deus, que é somente através de Deus que a gente consegue se libertar e ter cura de verdade depois de um relacionamento assim, para te lapidar mesmo o seu diamante, para você se fortalecer e não cair mais em relacionamentos abusivos, para você se libertar definitivamente desses traumas, dessas dores que muitas vezes ficamos anos e anos e anos das nossas vidas ali. Então tudo que eu aprendi, tudo que veio na minha vida de cura, eu transferi nesse treinamento para ajudar todos que possam aí fazer esse treinamento. É bênção. Aproveitem o desconto e deixem depois aqui o comentário a todos vocês que estão fazendo o treinamento e que virão a fazer, para que eu saiba como é que está sendo a transformação na vida de vocês. Então vamos começar o tema de hoje. Outra coisa, você também pode ser afiliado do treinamento. Você pode vender o treinamento, divulgar para outras pessoas e aí você ganha uma comissão. Se não me engano, a comissão é de $23. Eu não sei em reais quanto é que isso vai dar, mas eu vou deixar também aqui no link o vídeo onde explica como fazer isso, como se tornar afiliado, como você ganhar um dinheirinho aí através disso. Muitas pessoas estão fazendo isso hoje, trabalhando em casa por conta da pandemia, e tem vários vídeos, treinamentos no Hotmart que as pessoas podem aí ser afiliados também. Mas vamos ao que interessa aqui, o vídeo de hoje em Judas. Olha só, gente, em Judas, começando em Judas 4, mas eu quero ler desde o comecinho, porque isso aqui vai falar sobre eles, mas vai falar com a gente também. Começando aqui. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, paz e amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Agora começa aqui. Versículo 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados.
Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Salvador. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Olha aqui que interessante. Fala dos falsos profetas aqui. Os que se infiltram, né? Nas igrejas. O que mais tem hoje em dia são narcisistas infiltrando-se nas igrejas. Eu vejo vários comentários aqui no canal sobre isso. Ah, o meu era pastor, a minha era, né, ia para a igreja todo dia, orava e falava de Deus o tempo inteiro. Mas escutem aqui o que vai falar. São falsos profetas, eles não são verdadeiros cristãos, né? E usam aqui, ó, como fala, distorce, né, a palavra, distorcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Então eles falam, não vai acontecer nada comigo, eu aceitei Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser, que tá tudo certo. Arrumam desculpa, distorcem para quê? Para falar, ai, Deus perdoa, Deus ama, então eu posso fazer o que eu quiser, que daí depois ele vai me perdoar, não tem problema, então eu vou continuar fazendo as coisas que eu tô fazendo e não tem problema nenhum. Aqui, ó, eles acham que é por aí, mas enfim, vamos continuar aqui. Versículo 5 diz, embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Agora, gente, versículo 8. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Do mesmo modo, esses homens têm visões, os que fazem pecar contra o próprio corpo deles. Em outra versão, porque eu trouxe aqui duas traduções, diz assim: e contudo, também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Eles não aceitam, não respeitam a autoridade, né? Eles não gostam de limites. Na palavra de Deus, né, diz a ser obediente a Deus. O verdadeiro cristão, ele tem características do Pai. Ele segue o exemplo de Jesus, não são perfeitos, mas se arrependem, buscam melhorar, evoluir a cada dia. Eles não gostam de regras, eles não aceitam, para eles é um desafio para passar por cima delas. E aqui diz assim também, que eles pecam contra o próprio corpo. Sim, muitos deles usam de drogas, vícios, e acabam se destruindo e desprezam a autoridade de Deus e insultam aqueles que são verdadeiros filhos de Deus. Continuando, versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. E as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Exatamente. Eles agem por instinto, né? Para sobreviver. Então, eles mentem por instinto, eles maltratam por instinto. Como que eu preciso fazer isso para eu me proteger, para eu me defender. Então, eu vou atacar, eu vou acusar, para que não caia sobre mim a responsabilidade. Eu jogo para o outro e aí eu não preciso lidar com os meus atos, com os meus erros, porque eles têm que acreditar que eles são perfeitos.
É tudo sobre eles, o ego deles. Eles consideram-se o próprio Deus da vida deles e querem que as pessoas tratem eles em primeiro lugar, mais do que a Deus. Eles querem ser tratados como o próprio Deus na sua vida. É eles antes de Deus. Assim tem que ser, senão você não serve. E eles, como diz aqui, mas esses homens xingam aquilo que eles não entendem. Sim, eles não entendem as coisas e eles ficam irritados. Ele deu até um exemplo, esse narcisista, que falou sobre essa passagem, que a esposa dele estava em depressão, com ansiedade. Ele falava, isso não existe. E falava, vai se tratar, vai, né? Porque ele nunca tinha passado por isso, não entendia. Mal sabia ele que ela estava daquele jeito por conta dos abusos dele. Enfim, mal sabia ele não, né? Devia saber muito bem, mas diz ele que ele está em tratamento agora, que muita coisa ele não sabia, que foi descobrindo aos poucos. E hoje ele tem um canal e ele diz ajudar narcisistas. Vocês aí que estão assistindo aqui que são narcisistas, aí, vai lá buscar ajuda com um narcisista. Quem sabe, né, eles podem ajudar, mas ele fala, parece ser sincero e verdadeiro, viu? Enfim, seja lá, só Deus sabe a motivação e a verdade no coração de cada um de nós, só Ele pode condenar e julgar. Nós passamos aqui as informações para que a gente tenha consciência maior, conhecimento maior e que a gente cuide de nós, da nossa cura. E veja aqui, porque nessa passagem está dizendo exatamente como eles são, como eles agem, e logo em breve vai falar com a gente também. Mas vamos lá. Continuando aqui, vamos lá, capítulo 11. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Olha só, gente. Seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Olha que interessante quando fala aqui que seguem o mesmo caminho de Caim. Eu dou sempre o exemplo de Caim e Abel na palavra de Deus, onde existe o livre-arbítrio. Então eles seguem esse caminho porque eles querem, as escolhas são deles. Só que eles não querem assumir a responsabilidade. E aí vão jogando o lixo deles em cima das pessoas que são capazes de amar. Em vez de tratar e curar e buscar, né, ajuda, porque imagina, uma pessoa que se considera perfeita, perfeito, vai se permitir buscar tratamento e ter que assumir que vive uma mentira e ter que lidar com a verdade, aceitar a verdade, assumir que errou. É difícil, impossível não é. E veja bem, Caim, logo no começo, quando Deus percebeu que ele estava prestes a pecar, a matar o irmão, por inveja, por raiva do irmão, ele foi lá e falou, Caim, olha, seu semblante mudou, mas você tem poder de controlar isso daí. E mesmo assim, ele não quis controlar, ele foi pelo instinto, pela impulsividade, pelo ódio, deixou dominar a raiva e aí acabou matando o irmão. Foi o primeiro, né, assassino na palavra de Deus. E veja, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um veio bom e o outro veio já com um mau caráter. E seguiu aquele caminho. De todo jeito, ele tinha a escolha de não ir a fundo e fazer o que ele teve ali vontade. Mas ele permitiu e escolheu fazer isso. Escolha dele. Se Deus não desse o livre-arbítrio, se fôssemos predestinados, Caim então fez isso porque ele nasceu para fazer isso, ele foi predestinado. Não, nós não somos robôs. E Deus não ia falar para ele, então, Deus foi lá e trouxe a consciência dele. Tô aqui para te avisar que isso tá acontecendo, se você não percebeu ainda, eu tô te mostrando, trazendo a sua consciência, agora você sabe. Então, você tá prestes a fazer isso, mas você tem poder para não fazer isso. Aí agora ele decidiu, ele foi adiante e fez, então Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Continuando. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores
que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. E é exatamente assim como eles são por dentro. Vazios, não tem vida, não tem Espírito Santo de Deus. É escuridão, é morte. Vazios, né? Diz aqui, são completamente mortos. E olha que interessante, a outra tradução aqui no versículo 12 diz assim: estes são manchas em vossas festas de amor, bancateando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. E aí no versículo 13 diz: eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Ficam, né, com raiva. O momento que eles mais têm raiva é quando eles jogam, colocam a culpa, sentimento, né, para eles não sentirem isso. Veja só. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma de suas ações vergonhosas. Eles sabem o que eles fazem, mas eles jogam para cima, né? Joga para o outro, para não lidar com os próprios erros e assumi-los. Eles fogem, coloca bem lá escondido, escondido. Toda vez que eles começam a se sentir mal e saber que aquilo faz parte deles e que eles são essas pessoas que têm um mau caráter, que colocam uma máscara, que fazem maldade, e aí para eles não ficarem naquele tormento, eles jogam para o outro, se enganam, para que eles não tenham que lidar com quem realmente eles são e o que eles estão fazendo de errado. E no 14 diz: foi Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares de seus anjos. Já estão aqui. Por isso que Deus está revelando tudo. Por isso que Deus está arrancando as máscaras. O mundo espiritual já foi mudado. E não só para nós, que Deus está cuidando, nos trazendo essa conscientização, mostrando quem é de verdade e quem não é. E também a eles, como esse rapaz que está aí buscando melhorar. Depois de tanto sofrer, cansou dessa vida que percebeu que não ia dar em nada. E somente Deus, né? Somente Deus, com tanto que Ele fala da palavra de Deus. Por isso eu digo, eu creio sim na mudança do ser humano, porque Jesus veio para todos. Falar que não é possível eles serem curados e buscar ajuda é falar que Deus não tem poder o suficiente para isso. Mas o livre-arbítrio existe e a pessoa tem que querer, só tem esse jeito, só tem essa maneira. Mas se a pessoa está disposta e aberta a isso, a passar por esse processo, aí sim, eu creio que pode acontecer. E ele cita muitas vezes nos vídeos dele, e é uma coisa que é verdade, eu concordo. Você vai ver a transformação onde vai ter consistência, vai ser permanente, vai ser todos os dias da vida da pessoa. Ela vai errar, mas vai reconhecer, vai melhorar. Você vai ver a transformação, você vai ver a diferença, você vai ver cura. E não vai ser aquela coisa que fica 3, 4 dias, 1, 2 semanas e depois volta de novo ao abuso. Então eu sempre falo que não tem como esconder. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né, da noite pro dia, é um processo, mas Deus vai sim mudando o caráter. Ele diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos para a carne para viver do Espírito e agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu não vou entrar muito a fundo sobre isso aqui. Continuando, diz assim: o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Olha a justiça de Deus aqui. Palavra de Deus. E no 16 diz: esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Gente, olha isso. Faz todo sentido, né?
todo o sentido que diz aqui, impressionante. E na outra tradução, versículo 16 diz assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Eles são arrogantes, né? Falam coisas, se mostram superiores e admirando as pessoas por causa de interesse. Que no caso diz aqui que eles bajulam os outros por serem interesseiros. Fingem ser o que não são, manipulam para conseguir o que querem, por interesse. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Olha que interessante isso. Eu já tive alguns narcisistas na minha vida que tiravam sarro. Ah, a Cris agora virou fanática. A Cris agora é evangélica. E eu nunca tive vergonha disso, para honra e glória de Deus, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas eu percebia, eu nem sabia na época quando a pessoa falou isso pra mim, mas em tom, tirando sarro mesmo, como diz aqui, ó, vão zombar de vocês. Ixi, Cristiane agora só fala de Deus. Falo mesmo e falo com muito prazer. E vou continuar falando mais e mais, para que muitos, vejam só o que diz aqui, ó, para que muitos sejam libertos, os que estão perdidos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. E continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com temor, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Olha aqui como diz: salvem os outros, tirando-os do fogo. Muitos estão perdidos, muitos foram influenciados por eles, muitos estão presos à dor, à raiva, com vingança, desejo de vingança no coração. Então Deus diz: tenha misericórdia desses que estão em dúvidas, que estão perdidos, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. E aí continua: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Poderosa essa palavra, gente. Vamos ver a outra tradução. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a glória, ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Amém. Que lindo, né, gente? Que lindo. Que mensagem forte. E é para todos nós. Para todos nós. E eu deixo aqui esse tema hoje, né? Falando sobre os narcisistas, a mensagem de Deus para nós. Que a gente tenha misericórdia, o amor de Deus, a nossa fé inabalável em nosso Criador, e que a gente possa levar luz em meio às trevas, aqueles que estão aí com dúvidas porque já foram tão manipulados e influenciados por outros que não vêm de Deus e sim de Caim, né? Da geração de Caim. Mas Deus é maior, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que todos nós possamos estar cada vez mais próximos dEle, buscando mais
o conhecimento de sua palavra, que é a verdade que nos liberta. E é isso, gente. Fiquem com Deus, beijos no coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.